E no nosso quadro de saúde dessa tarde, nós vamos conversar com a doutora Tassiara, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre a campanha do Novembro Azul. Que é tão importante a gente falar sobre esse alerta que muitos homens vão deixando, mas que tem que ter esses cuidados até para prevenir também. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. Nós que agradecemos, dá um tempinho do consultório, correria, mas deu Sim. tempinho, né? Deu tempo, deu certo. Então, doutora, para a gente iniciar, eu quero que você conta o que é a próstata e qual a função dela no corpo masculino. Ok. Então, assim, a próstata é uma glândula, né, que faz parte do sistema reprodutor masculino, e a sua função é produzir um líquido espermático, né, que vai agir ali sobre os espermatozoides, vai compor, na verdade, o sêmen e tornar os espermatozoides mais móveis, mais rápidos, né, protegê-los e também nutri-los. E, doutora, quais são, então, os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata? O fator de risco mais importante é a idade. De 10 diagnósticos, 10 homens diagnosticados, 9 deles têm acima de 50, 60 anos de idade. Então, isso tende a aumentar. Acredita-se que se você biopsiasse homens com 100 anos de idade, todos eles teriam câncer de próstata. Então, é muito prevalente. Outros fatores, né? Então, sedentarismo, obesidade, né? Tabagismo, etilismo, né? Histórico familiar também é importante, né? Então, é muito comum que homens que tenham história familiar, não só de câncer de próstata, mas câncer de ovário, câncer de mama também, né? Na família. Então, parentes de primeiro e segundo grau têm uma predisposição maior, tá? E homens também que tenham algum contato com agentes químicos, né? Contato no trabalho, tá? Então, exposição ocupacional, 1% dos diagnósticos têm relação com o trabalho com borracha. Olha só, uma coisa Sim, assim interessante. que às vezes... interessantíssima, doutora. A gente nem passa na cabeça, nem imagina uma coisa dessa, né? Exato, é uma carga... Claro, tem que ser uma carga muito importante, né? Uma frequência muito, muito elevada, mas pode ter uma predisposição, sim, em homens que trabalham com borracha e seus derivados. E, doutora, sobre os sintomas que o homem tem que começar a perceber, peraí que tem alguma coisa de errado, porque tá tendo essa mudança até perceptível das mulheres, as parceiras, de vai no médico, vai buscar ajuda, mas às vezes eles desconhecem um pouco os sintomas também, Sim. né? As mulheres insistem bastante, né? As companheiras, as mães, enfim. Mas assim, o que a gente tem que pensar? A maioria dos homens, na verdade, são assintomáticos quando descobrem o câncer, mas podem sim manifestar alguns sintomas, sinais e sintomas. Só que o interessante é que eles não são exclusivos, não são característicos. A gente chama de patognomônico do quadro de câncer de próstata. Então, pode um homem com hiperplasia prostática benigna, é quando tem um aumento benigno da próstata, ou ainda quando tem uma infecção bacteriana da próstata, chamada de prostatite, também pode manifestar esses sinais e sintomas. Seriam esses: dificuldade para urinar, dificuldade para iniciar a micção, ou até mesmo terminar essa micção, né? Dor para urinar, dor pélvica também, tá? Sangue na urina, tudo isso tem que levantar um alerta. Mas isso pode ser algo benigno? Pode, mas a gente só vai descobrir se investigar. E essa investigação, esse diagnóstico, geralmente, doutora, como que ele pode ocorrer? Olha, então assim, precisa de uma avaliação, né, por meio de uma anamnese, então questionamento do paciente, exame físico, o toque retal, tão temido, né, mas que assim, dura pouquíssimo tempo, tá? Então é muito breve, o toque retal, a coleta do PSA também, e em casos mais, né, que a suspeita é ainda maior, por meio de já alterações no toque e no PSA, a gente faz ressonância de pelve e a biópsia, que é o que confirma realmente. É importante a gente falar do alerta, não só agora no Novembro Azul, mas para os homens ir buscar ajuda, ir buscar fazer esse diagnóstico e fazer esses exames de rotina também, né, doutora? Exato. Eu vou te falar uma coisa que você vai achar interessante. Atualmente, o Ministério da Saúde, assim como a Sociedade Brasileira de Urologia, eles recomendam que esse rastreio seja individualizado. Então, até uns anos atrás, isso era determinado, que assim, a partir dos 50 anos, todos os homens deveriam fazer o toque retal e todos os homens deveriam fazer a coleta do PSA, né, pelo menos uma vez ao ano. Tá? O que acontece é que, uma vez que a gente sabe que a tendência é que, com o passar dos anos, o aumento do diagnóstico acaba sendo, né, mais prevalente, justamente por causa da idade que vai avançando, qual que é o nosso receio? Aumentar o número de diagnósticos, aumentar o número de tratamentos, e esses tratamentos, querendo ou não, não são inócuos, eles podem trazer também sequelas, riscos, né? Então, o que o Ministério da Saúde pensa a respeito disso? Que isso tem que ser conversado médico-paciente, né? Principalmente pacientes que têm maior fator de risco, né? Pacientes que, eu não vou conseguir só ficar
na conduta expectante ou que já manifestam, com certeza, algum sinal e sintoma, deve fazer, com certeza, algum tipo de rastreio, tá? Mas a conduta é individualizada. Não é mais obrigatório que a partir dos 50 anos isso seja feito para todo mundo. E vai muito individualizado e de cada um também. Exatamente. Mas aquela coisa, não fugir do exame, né, doutora? Exato, e tem que conversar, isso, eu acho que isso tem que ser bem definido, bem estabelecido com o seu médico. Qualquer sinal, sintoma, procurar realmente, porque, como eu falei, é muito inespecífico, pode se manifestar em outras situações também, mas quando começa a haver metástase, quando a doença muda de cenário, né, num quadro que se torna, do ponto de vista médico, né, incurável, o tratamento muda de perspectiva, né, de objetivo. Então, assim, ali os sinais e sintomas são um pouco mais severos, né, mas a gente não quer que os pacientes sejam diagnosticados nessa fase, com certeza. E sobre o tratamento, então, doutora, eu sei que depende muito do diagnóstico, do avanço, de como é que está o estágio, mas assim, de uma forma geral, como que ele pode ocorrer? Olha, na doença localizada, o tratamento ele vai se basear ou na cirurgia, né, na prostatectomia, então a retirada da próstata, também a exploração ali dos linfonodos no local, ou ainda, né, com a radioterapia combinado com bloqueio hormonal. Aí, a depender do grau, né, esse bloqueio pode ser por 6 meses, pode ser por 18 meses, pode chegar a 3 anos, tá? É uma indução, né, da castração, uma castração química que a gente chama, tá? Numa doença mais avançada, metastática, o tratamento, nem sempre ele é quimioterapia, diferente da maioria dos outros tumores, então foge um pouco dessa ideia, tá? Então, nós temos antiandrogênios, né, que são medicamentos orais, a maior parte dos tratamentos são feitos com esses medicamentos orais, com uma tolerância muito melhor, né, muito mais aceito, o paciente, digamos assim, que ele dá conta, né, mais facilmente do que em relação à quimioterapia na maior parte das vezes, tá? Então, tirar um pouquinho também dessa lenda, desse misticismo, que se eu tiver um diagnóstico de uma doença avançada, eu vou ter que fazer uma quimioterapia. Não geralmente é individualizado, né, doutora? Depende muito. Mas com certeza, porque tem vários medicamentos também, né? A gente vai ter que pensar isso na condição clínica do paciente, mas né, só para que as pessoas saibam que tem outras opções que vão além da quimio. E há maneiras também, doutora, no caso de se identificar do câncer de próstata, ir para uma cirurgia ou não? Como que funciona? Sim. Se a doença for localizada, é possível que você vá para a prostatectomia, né, que é a retirada da próstata como um todo, e também a exploração ali dos linfonodos, né, retirada dos linfonodos também da região pélvica. E esse câncer de próstata, doutora, ele pode evoluir para outras partes do corpo também, como os outros tipos de câncer, ou depende? Pode sim. E a gente fala que o sítio mais comum de metástase do câncer de próstata é o osso, tá? Então, a maior parte dos casos, quando há realmente essa doença está mais avançada, é ali que se localiza. Um principal sintoma seria a dor óssea, né? Pode também ter metástase, né, no fígado, pulmão, cérebro também é possível, mas digamos assim, que são locais menos frequentes, tá? Então, assim, ele tem mais tendência a realmente se localizar nos ossos. E sobre as formas de prevenção, doutora, para a gente puxar o alerta e falar para os homens se cuidarem que estão nos acompanhando. Exatamente. Olha, essa parte muito importante e não vai fugir eu falo assim, é mais do mesmo, né? A recomendação para prevenção da maior parte dos tumores, né? Então, assim, atividade física, né? O que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde recomendam, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né? No mínimo, então, 5 vezes de 30 minutos ou 3 vezes de 50 minutos. Cessar o tabagismo, né? Maneirar no etilismo, claro, a recomendação não é que não beba, mas né, maneirar, não seja um consumo diário, né? Evitar destilados, tá? Uma alimentação mais saudável também, tá? E fazer, né, os exames de rotina, fazer um acompanhamento médico frequente. E é até importante a gente falar sobre isso, né, doutora? Para os homens terem esses cuidados e aquela questão também da prevenção, que sempre é o melhor caminho e a maneira, assim, que vocês médicos sempre, assim, optam, vamos cuidar aqui disso para não evoluir para algo pior, né? Exatamente, né? A prevenção é o melhor remédio, é o que nós podemos fazer, né? Então, assim, por exemplo, a idade, né, que é o principal fator de risco, isso não tem como mudar, né? Mas existem alguns, sim, fatores de risco que podem ser manejáveis e, por que não, né? Buscar esse tratamento precoce, né?
E, doutora, surgiu uma dúvida agora do seguinte, no caso, assim, por exemplo, os homens que, identificou ele, a parceira dele, que já tá ok, não querem mais ter filhos, no caso de fazer a vasectomia, é uma forma de prevenção do câncer de próstata ou é totalmente outra coisa? Não influencia em nada, tá? Então, assim, não vai... Porque ali seria, na verdade, um bloqueio para que não ocorra o transporte, né, dos espermatozoides e tudo, mas não impede que a próstata continue tendo sua função. Então, não impede, não. Então, é bem esses hábitos de vida, esses cuidados e também fazer os exames de rotina, né, doutora? Exatamente. Obrigada pela sua participação novamente, viu? Imagina, eu que agradeço. Homens, vamos se cuidar, fazer o dever de casa também, que as mulheres se cuidem e vocês também têm que fazer a parte de vocês. Agora eu voltei para o estúdio em Cascavel. Valeu, doutora. Muito obrigada aí pelas explicações, né? E o alerta aí para prevenção.